queridos alunos, queridas alunas, vamos conversar hoje sobre os nossos memoriais escritos. Essa peça, cujo fundamento é o artigo 403, parágrafo 3º e 404 do Código de Processo Penal, apresentada posteriormente à audiência de instrução, a toda a instrução processual e antes da sentença. É a defesa derradeira do réu, assim como, se você estiver pela acusação, é a sua última manifestação antes do juiz proferir uma sentença. Ela é considerada uma das principais peças processuais. É através dela que toda a defesa estrutura a sua defesa, as suas teses preliminares, de mérito e teses subsidiárias. Ela é considerada, portanto, uma das principais peças do exame de ordem. Exatamente por isso, ela foi a segunda peça mais cobrada no exame, até por conta da sua extensão. Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais de memoriais, sobre a sua incidência e sobre as teses que você pode arguir. Para isso, então, preparei um material exatamente para demonstrar para vocês que a gente tem uma decisão de não absolvição sumária, ou seja, depois da resposta à acusação, depois de termos respondido à acusação, não há a possibilidade ali do juiz condenar sumariamente, mas há a possibilidade dele absolver. Se ele absolver, a acusação compete interpor a apelação. Mas se ele não absolver, ele vai mandar pautar uma audiência de instrução e julgamento. Ou seja, depois da decisão de não absolvição sumária, ele então pauta a audiência. A instrução ocorre completamente, com 1, 2, 3, 4 audiências, com diversos requerimentos probatórios, com perícias, acariações, o reconhecimento de pessoas e coisas. Por último, o interrogatório do acusado, sempre na presença de seu advogado, sempre tendo direito ao silêncio. Se tudo isso foi observado, ou mesmo que não tenha sido observado, e você vai arguir isso posteriormente, o juiz abrirá prazo para você apresentar os seus memoriais escritos, ou seja, a sua defesa derradeira. E aí, nesse sentido, quando a gente tem, depois de ter toda uma estrutura de audiência, você tem, então, a própria alegação sobre como essa audiência aconteceu. É que a previsão do artigo 400 do Código de Processo Penal estabelece claramente a estrutura da audiência, ou seja, tem que primeiro ouvir a vítima, se possível, depois as testemunhas de acusação e de defesa nesta ordem, e então depois, somente depois, temos a possibilidade de falarmos de uma estrutura de interrogatório do réu. Isso posto, toda essa trajetória, ela ocasiona aí os memoriais escritos, que é o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que diz: o juiz poderá, considerada a complexidade da causa ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. E é então aqui que as alegações finais são transformadas em memoriais. Vejam que os memoriais, eles são uma peça processual, é uma peça processual de manifesta importância por conta da instrução. Tudo que aconteceu na instrução ou de alguma ilegalidade que aconteceu antes da instrução é o momento agora de alegar. Por isso, o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 5 dias sucessivos. Vejam aqui na tela que 403, parágrafo 3º diz 5 dias sucessivamente. Isto quer dizer 5 dias para a acusação, se houver assistente de acusação, mais 5 dias para o assistente de acusação e só depois a defesa intimada. A partir do momento em que a defesa é intimada, é hora de apresentar os memoriais escritos. Então, havendo conversão das alegações finais em memoriais escritos em decorrência da complexidade da causa, do número de acusados, ou porque foi requerida alguma diligência necessária no caso, então aqui a gente vai estar falando de memoriais. E o nosso prazo, a gente sabe, o prazo é de 5 dias, prazo sucessivo. Professor, se o réu não apresentar as alegações finais, então, nesse caso, deverá o juiz intimar a Defensoria Pública para apresentá-lo. É certo que sem defesa não poderá o processo prosseguir. Então, é necessário intimar ou a Defensoria Pública nos locais onde tiver, ou mesmo quando houver ali uma situação
de não haver defensoria pública naquele local, o juiz nomeará um defensor dativo. Dito isso, as nossas alegações nos memoriais escritos são dotadas de alegações relativas às preliminares, ao mérito da circunstância em pedido de absolvição ou em teses subsidiárias de mérito. É importante notar que essas teses preliminares que nós temos aqui, todas essas teses preliminares, elas são ligadas à instrução processual, elas são ligadas a todos os problemas, tanto da instrução, né, como de outras medidas, ou seja, de todas aquelas que podem ter acontecido equívoco durante a instrução processual ou antes da instrução processual. Veja bem que a gente tem aqui na circunstância uma medida ali uma medida derradeira. E, portanto, é importante que a gente tenha como foco que nulidade da citação, ausência de oferecimento do ANPP e outras matérias preliminares alegadas na resposta à acusação, também é momento de alegar nos memoriais escritos, até porque você pode pontuar isso no seu exame. Então, dentro daquela estrutura de memoriais escritos, todas as teses preliminares relativas à resposta à acusação e mais todos os equívocos processuais ocorridos durante a instrução processual serão objeto de alegação preliminar ali na sua prova. E por isso nós fazemos aquele rol que nós já conhecemos. A previsão do artigo 89, ou seja, a ausência de um oferecimento da suspensão condicional do processo, causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal, ou mesmo todos os outros artigos do Código de Processo Penal. É importante também ter em mente que nessas alegações das preliminares, nós temos que lembrar de diversos processamentos ali que geram nulidades processuais em vista de violações a princípios constitucionais, como contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Isso porque pode ter alguma situação de cerceamento de defesa. Essas palavras são importantes na sua prova, porque em caso de haver cerceamento de defesa na instrução, essa instrução deverá ser anulada. E você vai pedir a nulidade da instrução, sempre pedindo a nulidade de onde aconteceu o problema processual, o vício processual, nos memoriais escritos nas matérias preliminares. Então, essas matérias preliminares são importantes que a gente tenha aqui em mente toda a estrutura das alegações preliminares. E aqui, então, eu vou mostrar para vocês sobre essas matérias preliminares, ou seja, sobre aqueles equívocos que podem ali estar acontecendo por violação ao processo ou causas de extinção da punibilidade, como a prescrição, a perempção e etc. Ainda, partindo-se para outros dispositivos, todos os dispositivos da audiência de instrução e julgamento são necessários. Seguidamente, no mérito. No mérito, a gente tem que ter a possibilidade de alegar uma tese ligada à absolvição. Absolvição essa que nós não chamaremos mais de absolvição sumária, mas somente de absolvição na forma do artigo 386 do Código de Processo Penal. Em memoriais, no procedimento ordinário, no sumário, qualquer outro procedimento, que não o procedimento do júri, que vai caminhar de maneira diferente, e logo mais a gente fala um pouco mais sobre isso, a gente tem que ter uma tese absolutória. Negativa de autoria, ausência de materialidade, o fato é atípico, há uma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, há dúvida sobre a existência dessas circunstâncias e a dúvida é sempre favorável ao réu, ou mesmo não há prova suficiente para a condenação, é a previsão do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Portanto, diante do caso concreto, você vai achar uma tese que derive, então, consequentemente, a absolvição, justamente porque não constitui crime ou mesmo porque não há provas de ter ele concorrido para a infração penal, isto é, ter sido autor ou partícipe daquele delito, ou mesmo não haja a prova da materialidade que se quer de uma existência. Então aqui temos, em homenagem ao princípio indúbio pro réu, que você pode usar nas alegações de memoriais, a inexistência do fato ou dúvidas sobre a existência, a negativa de autoria, ou seja, não é ele o autor, ou dúvidas sobre a autoria, excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e também a fragilidade de provas. Para todas essas circunstâncias, você achará no 386 do Código de Processo Penal o inciso correto para a sua aplicação.
Na dúvida se cabe mais de um inciso, não há problema de você colocar mais de um, desde que você fundamente o porquê que você está colocando aquele inciso a mais. E essas são as nossas teses de mérito. Agora vamos às nossas teses subsidiárias de mérito, ou seja, aquelas ligadas às circunstâncias que são relativas à pena. E aqui, então, eu trouxe, em homenagem ao princípio da eventualidade, algumas circunstâncias. Antes de falar sobre elas, nós precisamos lembrar da possibilidade de desclassificação de um crime para o outro, ou seja, de tentar sair de um crime mais grave e ir para um crime mais brando. Em segundo lugar, nós temos que lembrar que, em caso de existência de qualificadoras, é esse momento também exato de retirar a qualificadora e deixar a pessoa responder só por aquele crime simples das circunstâncias. Então, uma qualificadora é nesse momento antes de iniciar a questão da dosimetria da pena. E quando você passar, então, a dosimetria da pena, aí sim você pode levar em consideração as teses relativas à aplicação da pena base, que você sempre vai pedir no mínimo legal por conta das circunstâncias do artigo 59, ou seja, porque as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis, ou mesmo depois de alegações de pena base no mínimo legal, vai pedir que seja reconhecida a atenuante ou as atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, afastando inclusive as agravantes. Se o Ministério Público, em seus memoriais, tiver requerido agravantes, você vai pedir então que o juiz não as reconheça. Você vai fazer isso nos seus memoriais. Lembre-se que a acusação já apresentou os memoriais dela. Então é hora de você apresentar e contrapor os argumentos que o Ministério Público usou. Então, nesse caso, o afastamento de agravantes, o reconhecimento de causas de diminuição, as minorantes, como o arrependimento posterior, como qualquer outra prevista na parte especial do Código Penal em determinados crimes, como um furto privilegiado, uma lesão corporal privilegiada, tudo isso é uma circunstância de diminuição de pena. E afastar também as causas de aumento, as majorantes. Digamos que a pessoa está respondendo por um delito de roubo com emprego de arma de fogo, ou seja, com a majorante da arma de fogo em 2/3. Você pede o afastamento porque não houve perícia nessa arma, ou mesmo porque essa arma não tinha potencialidade lesiva, ou seja, mesmo que ela tivesse sido periciada, a perícia constatou que ela não funciona. Então, nesse caso, para o crime de roubo, ela foi essencial porque causou ameaça à pessoa, mas não pode ocasionar a majorante, porque a majorante foi feita por conta da potencialidade lesiva. Então você pede o afastamento, neste caso, da majorante pelo roubo com o emprego de arma de fogo. É nesse momento que você pede o afastamento de todas as majorantes, de todas as causas de aumento de pena. Cada crime tem suas causas de aumento de pena. Então é importante perceber quais foram as que o Ministério Público imputou na denúncia ou requereu nas suas alegações finais. Bem como, posteriormente a isso, você vai pedir a aplicação do regime mais brando possível, aberto, semiaberto, neste caso como defesa, e pedir a substituição da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, se for cabível dentro do artigo 44. Na dúvida, você pode colocar esse pedido de substituição, porque mesmo que não caiba no caso concreto, não vai despontuar na sua prova. É o mesmo caso da suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. Você pede, então, que o juiz conceda a suspensão condicional da pena. Essas são as nossas principais teses subsidiárias. Mas aqui eu vou trazer outras que você ainda pode falar. Porque decorrente dessas teses subsidiárias, você pode pedir algumas consequências. Digamos que você pediu a desclassificação de um crime para outro. Só que esse crime que você pediu a desclassificação é de um crime de ação penal pública incondicionada para um crime de ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, você pediu para que não fosse reconhecida a lesão corporal de natureza grave e sim de natureza leve. Só que não houve representação da vítima. Então, nesse caso, se já passou 6 meses do tempo para a representação da vítima, isso quer dizer então que houve uma decadência. E você vai poder pedir isso em vista da desclassificação, decorrente da desclassificação. Então, pode ser que seja um caso de decadência ou mesmo desclassificando o crime, esse novo crime, observada a pena
estabelecida como pena máxima em abstrato no artigo 109 do Código Penal, já houve a prescrição e aí é interessante que você peça essa circunstância. Ainda a desclassificação e o oferecimento do sursi processual ou mesmo do ANPP, que são benefícios que você deveria ter no início do processo, mas como foi colocado um delito mais grave no seu início, agora, trocando para um delito menos grave, há a possibilidade de você pedir. Então, lá nos pedidos desses memoriais escritos, você retorna em todas essas teses de maneira mais simplificada e faz o fechamento da peça processual com termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Vejam que os memoriais escritos, posteriormente a eles, o juiz vai proferir uma sentença. Então é o último momento para você alegar qualquer tese relativa e pré-questionar essa matéria. Então, depois disso vai vir a sentença e até se o juiz for omisso em alguma das teses que você trouxe, você poderá opor embargos de declaração. Veja bem que aqui nós estamos falando de uma sentença que virá. E aí, portanto, põe fim ao processo em primeiro grau. Mas, por último, vamos fazer uma distinção sobre o júri. Como nós sabemos, o júri é um procedimento ligado aos crimes contra a vida, homicídio doloso, infanticídio, instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio e o aborto. Crimes culposos não vão a júri, então neste caso o júri é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e de outros delitos que tenham conexão com os crimes dolosos contra a vida. Se na mesma circunstância for julgado um caso de estupro e depois a pessoa matou aquela pessoa que foi estuprada, então nesse caso o homicídio e o estupro serão julgados pelo tribunal do júri por uma conexão. Entretanto, no júri há um processamento diferente. E os memoriais escritos no júri deverão seguir um pedido que não é ligado a penalidades em si. Como assim? Naqueles casos das nossas teses subsidiárias para a aplicação da pena, ou seja, pena no mínimo legal, regime, etc., não são requeridos nos memoriais do júri. Então, simplificando, nos memoriais do júri, todas as teses preliminares, substituindo, é claro, o dispositivo 400 pelo 411, que é a audiência de instrução e julgamento no júri. Posteriormente a isso, nós temos a possibilidade de, no mérito, requerer, como os memoriais vêm antes de uma decisão interlocutória que vai levar a pessoa a júri ou não, nós vamos pedir então a impronúncia, a desclassificação ou a absolvição sumária daquela pessoa no procedimento do júri. É que o júri é bifásico, como nós sabemos. Então, a segunda fase é o encaminhamento daquela pessoa aos jurados. E, portanto, nós não pedimos, naquele momento, a absolvição pelo artigo 386, e sim a absolvição sumária, aí o termo vai mudar para sumária, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal. Ao invés do juiz pronunciar aquela pessoa ao final da primeira fase do júri, ele deve, segundo a defesa, segundo o olhar da defesa, impronunciar, quando ele tiver dúvida sobre a autoria ou sobre a materialidade. Ou absolver sumariamente, quando ele entender que tem uma das causas excludentes manifestas do artigo 415 do Código de Processo Penal. Ou desclassificar de um crime do júri para um crime que não seja de competência do júri e remeter os autos ao juiz que seja competente, na forma do artigo 419. Esses são os nossos 3 pedidos de mérito nos memoriais do júri. Então eu não tenho teses subsidiárias de mérito no júri? Tem, você pode até ter. Em caso de pronúncia, então você vai dizer ao juiz, em caso de pronúncia, que seja uma pronúncia sem uma qualificadora ou sem uma causa de aumento de pena. Então você pede ali uma desclassificação para pronunciar, mas pronunciar para um crime mais brando ainda dentro da competência do júri. É diferente do 419 nesse caso, porque o 419, a desclassificação, é para a incompetência. Ou seja, você desclassifica para um crime que não é de competência do júri. Já em relação às teses subsidiárias, após então você entender que em caso de pronúncia, pronuncie, mas sem a qualificadora do motivo fútil, do motivo torpe, da emboscada, porque não houve prova suficiente dessa qualificadora, pronuncie, mas pronuncie, excelência, por um crime relativo simples, ou seja, na sua modalidade simples. Aí sim, nós conseguimos fazer
as alegações finais de maneira mais completa, até que chegue ao seu pedido e, portanto, a finalização da peça processual. Assim, nós vamos finalizando a nossa aula com a leitura do nosso material, que é essencial. Até o nosso próximo encontro.